Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, esta carta foi escrita para confortar os cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. E os primeiros cristãos, eles padeceram terrivelmente por serem cristãos. Nas mais variadas situações, nas mais variadas circunstâncias, eles eram arduamente perseguidos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa saudação é bem característica de todos os apóstolos, e aqui Pedro já direciona a carta para toda aquela região onde hoje é a Turquia, onde ele tinha muitos cristãos dispersos, muitos que eram judeus, outros que eram estrangeiros. Ele aqui faz uma exortação que eles procurem, assim como eles foram escolhidos por Deus para serem cristãos, no conceito que já foi colocado, e que eles tinham que ter uma obediência pelo sangue do Cristo que foi derramado. E com isso, terem as graças de Deus multiplicadas em suas vidas. E lembrando sempre que, se agissem com bondade, com discernimento, eles iriam alcançar a paz e a perfeição espiritual. Aqui no mundo físico, até hoje, ainda não conquistamos. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Portanto, nós temos que procurar entender que a partir do momento que já conseguimos entender que Jesus veio ao mundo para nos mostrar o caminho do crescimento espiritual, não podemos desanimar no meio da caminhada. Temos que prosseguir com fé e esperança, porque a recompensa só teremos mesmo no mundo espiritual. Aqui na Terra, teremos muitas tribulações, mas devemos procurar cultivar a fé, o amor e a esperança. Lembrando que a herança que receberemos no plano espiritual, ela é incorruptível, incontaminável e que nunca pode murchar. Portanto, se ela está no plano espiritual, nós temos que procurar zelar por nossa alma enquanto estamos encarnados, para que nosso espírito, após deixar o corpo físico, encontre aquilo que se faz jus e esteja principalmente com a consciência tranquila. Que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contestados com várias tentações. E aí nós temos que prestar atenção nos detalhes que ele coloca para a gente. Aqui na Terra teremos tentações, tanto aquelas que dizem respeito àqueles gozos momentâneos ou ao sofrimento momentâneo. Mas para isso, nós já temos que estar prestando atenção, atentos, porque o último tempo já está prestes a chegar. Perseveremos, procuremos alcançar a paz íntima para que quando adentrarmos o plano espiritual, estejamos plenos de luz, de harmonia e de paz de consciência. Esse trabalho de fortalecimento da consciência, de fortalecimento íntimo, é o que vai fazer com que cresçamos e com que procuremos nos elevar para o Pai. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Portanto, ele mostra que nós temos que ter na fé o bem mais precioso do que qualquer outra coisa que tenhamos. Porque o ouro tem que ser provado no fogo. E muitas das vezes a nossa fé também vai passar por momentos difíceis. Mas o ouro perece. E a fé, viva, ardente, quando colocamos nossos melhores sentimentos em prática,
ela é imperecível. Ela jamais se desfaz. Ela estará sempre resplandecendo. E assim, devemos amar a Jesus. Aqueles que o viram, permaneçam firmes no amor. Aqueles que não o viram, mas creem naquilo que lhe é ensinado. Assim como nós que estamos hoje encarnados, não vimos Jesus. Com raríssimas exceções, mas a maioria não viu. Mas temos que crer no que ele ensinou, que é um tratado de psicologia transcendente de amor e de perdão, de compaixão, de solidariedade, para nos fazermos melhores, para mostrarmos uns aos outros tanto melhor quanto possível e caminharmos rumo ao Pai. E o fim de tudo isso é alcançar a salvação da nossa alma. E a salvação da alma está com a consciência tranquila do seu dever bem cumprido. Portanto, há um conjunto de ações e situações que devemos fazer, praticar e agir, sempre no sentido de fazermos o melhor possível, no sentido de fazermos tão bem quanto possível nas realizações sublimes do amor que deve pautar a nossa vida, pautar nossos corações para a nossa redenção espiritual. Da qual salvação inquiriram e tentaram diligentemente os profetas que profetizaram da data que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificado os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então todos os profetas testificaram, falaram sobre que Jesus ia passar por muitos sofrimentos. Jesus, o Cristo de Deus, passaria por muitos sofrimentos, por muitas situações difíceis, mas que a glória viria. E a glória era ele deixar o túmulo vazio, porque ele transubstancializa seu corpo, ele desmaterializa aquele corpo, caminha mais uns dias junto com os apóstolos e com todos aqueles discípulos, e depois ascende ao céu com um grande louvor. Portanto, essa foi a grande vitória de Jesus. Jesus matou a morte. Mostrou-nos que ela não existe, que apenas deixamos o corpo material e prosseguimos com o corpo espiritual. E todos os profetas sempre mostraram que Jesus viria com plenos poderes de Deus para interferir nas ações que as pessoas pudessem querer ter no mundo. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então, quais coisas eles queriam que a gente atentasse? E, portanto, os profetas eram falados, intuídos por espíritos superiores. Portanto, ele fala aqui, os anjos. Então, os profetas vinham trazer as informações para nós. E cercado por espíritos superiores, seus mentores, davam-nos as noções básicas para crescermos, para nos aprimorar e para prosseguirmos conquistando a nós mesmos como espírito imortal e aprendendo a ter fé, aprendendo a acreditar, ter a esperança que viria o Salvador. Agora que ele já veio, nós temos que ter a plena convicção de que Jesus é o Salvador, caminharmos edificando a nossa vida nas bases do amor, da solidariedade, da compaixão, enfim, de todo o sentimento que nos eleva, que todo o sentimento que nos faz nos aproximar do Pai. Trabalhando para nos fazermos melhores, trabalhando para nos aperfeiçoar mais. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E aqui tem um detalhe importante no versículo anterior também. Eles anunciavam pelo Espírito Santo. Portanto, eles tinham poderes transcendentes. E esse Espírito Santo é quando eles recebiam de mais alto uma carga magnética que eles poderiam trazer interferências no meio social. Tanto podiam curar, como poderiam provocar outros fenômenos, cada um com seu talento, no seu dado momento, para que despertassem aquelas pessoas para Deus. E aqui, quando ele fala cingir o lombo, ou seja, proteja-se com o ensinamento de Jesus para sermos sóbrios, sermos claros, sermos sempre prudentes, atentos aos fatos, para cometermos menos erro possível,
e caminharmos com segurança, voltando-nos para Deus, voltando-nos para as nossas realizações interiores. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E como Jesus testificou a sua pureza, passou aqui na terra com a vida de grande pureza, nós temos que nos esforçar para nos espelhar em Jesus e procurarmos conquistar essas bênçãos de Jesus. Procurarmos conquistar esse sentimento do Evangelho. Procurarmos conquistar essa luz que deve resplandecer em nossos corações. Essa luz do amor, essa luz da solidariedade, essa luz da compaixão. Façamos, pois, de nossos momentos, de nossa vida, de nossas possibilidades, a redenção espiritual para que nós possamos sempre estar caminhando para o Pai, estarmos caminhando para as luzes excelsas do amor infinito. É importante entendermos aqui que a concupiscência com que vivenciamos a vida, que a concupiscência com que nos deixamos levar na vida em todo momento, são inerentes ao ser humano. Mas a partir do momento que conhecemos Jesus, que começamos a entender o Evangelho de Jesus, nós temos que santificar as nossas ações, as nossas atitudes, vencer as nossas tentações e as nossas concupiscências sejam, então, superadas pelas nossas virtudes, pelas nossas características cristãs, por procurarmos praticar o Evangelho cristão. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai sem temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais. Aqui é bem grande. Então vamos lá. Nós temos que procurar andar segundo os ensinamentos do Cristo. É a nossa luta. É o nosso foco. Procurar nos corrigir, procurar nos adequar para vivermos de uma forma melhor, para nos adequarmos a uma melhor forma de viver. Trabalhando dessa forma os melhores sentimentos, trabalhando dessa forma a nossa melhor forma de encarar a vida e as situações, procurar então lembrar sempre que fomos resgatados por Jesus por todo o seu amor. Ele não pagou nenhuma taxa em ouro ou prata para nos resgatar. Ele nos pagou com a sua humildade, com a sua simplicidade e até mesmo deixando-se passar por todas as situações difíceis que o Sinédrio fez passar, mas mantendo a chama viva da esperança e do amor ao deixar o túmulo vazio, mostrando o caminho redentor. Mas, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor a vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Toda a vida de Jesus demonstrou que ele era um ser extremamente puro, sem nenhuma contaminação com o mundo. Agiu com extremo amor do início até o final de sua vida. Trabalhou seus sentimentos de forma a nos mostrar que nós devemos procurar agir segundo a vontade do Pai, mas agir sempre com o amor no coração. E Jesus, dessa forma, deixou para nós uma fundação básica, que nós devemos ter uns aos outros grande amor, assim como ele teve por nós. Não é simplesmente amarmos uns aos outros, mas ter esse amor uns pelos outros, assim como Jesus teve por nós. É um pouco mais além. E se a gente crê em Deus, mantenhamos firme a nossa fé, a nossa esperança. E assim, estaremos sempre presentes em Deus e Deus em nós. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Portanto, na hora que nós começamos a entender esse sentido da vida, começamos a entender esse sentido que a vida traz para nós, nós vamos ver que, assim como tudo aquilo que nós temos aqui na vida foi oferecido por Deus, assim como existem as plantas. E todas as glórias que conseguimos são como as flores das plantas. Mas essas plantas murcham, as glórias também se acabam, as flores também se acabam. Mas a nossa essência permanece. E a nossa essência vai permanecer com a palavra de Deus que tivermos interiorizado, com os nossos melhores sentimentos. Trabalhemos, pois, para desenvolver esses bons sentimentos e angariarmos todo o valor, todo o amor, para prosseguirmos a nossa jornada de realizações superiores. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco, nos iluminando e abençoando, dando-nos força para caminharmos sempre na direção ao Pai.